dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia. Bom dia. dia, bom Bom dia, dia. bom dia, sejam todos bem-vindos. A gente está gravando agora essa webinar. Eu sou a Luciana, sou enfermeira. Esse é um mês, né, muito importante, Setembro Amarelo. A gente fala tanto de saúde mental e a gente sabe o quanto que é importante a gente falar sempre de saúde mental, mas também lembrar que esse mês é o mês de prevenção do suicídio, o que que leva a isso. E tenho o prazer de estar aqui, né, com a Camila, que sempre está nas ações de saúde mental, a psicóloga Camila Vasco, que fala tão bem, né, desse tema, que ela é especialista nesse tema e nas ações de promoção e prevenção à saúde mental. Camila, Bom eh, dia. bom dia. Obrigada pela sua presença aqui nessa manhã com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito bom ter você com a gente. Todos que estão aqui, se você está com algum problema, com a cabeça longe, se desliga e vem para essa webinar, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos. Obrigada pela participação. Pode iniciar. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradeço novamente a Lu aí pelo convite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esse mês aí de conscientização, né, de prevenção ao suicídio. Então, mesmo que não seja algo que, né, algum de vocês esteja especificamente passando, mas às vezes conhece alguém, né, alguém da família, algum colega, e é importante a gente aprender a observar sinais que podem ser de alerta, né, que podem chegar e culminar a uma situação de ideação suicida ou até a tentativa, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, só para todo mundo conseguir acompanhar. Então, hoje a gente vai conversar sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio, tá? Então, a gente sugeriu aí esse quebra-cabeça, porque o quebra-cabeça é a nossa vida o tempo inteiro, né? A gente encaixa uma peça aqui, outra ali, uma hora não encaixa bem, uma hora tá ao contrário, né? Então, como é que é isso no nosso dia a dia? E só para a gente introduzir um pouquinho, antes da gente entrar na questão especificamente, né, de prevenção ao suicídio, a gente vai falar um pouquinho, então, primeiro, sobre a saúde mental em si, tá? Então, a saúde mental, ela está relacionada a todo o nosso bem-estar. Todas as relações que a gente estabelece, tudo que a gente exerce no dia a dia, né, tudo que a gente participa de algum jeito, a gente está ali atuando enquanto saúde emocional, enquanto saúde mental. Como é que a gente diz quando a gente está com a nossa saúde mental em dia, né? Uma saúde mental boa? É toda vez que a gente consegue lidar com as adversidades da vida. Então, aquelas situações do cotidiano, né, que a gente acha que é um pouco mais difícil, ou que nos abalou de algum jeito. Se a gente consegue lidar com todas essas mudanças de uma maneira adaptativa, de uma maneira saudável, a gente entende que a gente está bem, com a nossa saúde mental mais favorável. Claro que a gente tem os momentos de transição. Né? Acontece algum problema, você fica mal, fica preocupado, mas aí você consegue encontrar um caminho e seguir. Isso que seria a forma mais saudável e mais adaptada. Então, a saúde mental, ela vai influenciar tudo. Como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se comporta, em todas as relações e em todos os ambientes em que a gente está ou relações que a gente estabelece, tá? Então, a própria situação de estresse que a gente passa diariamente, né? A gente sabe que a gente tem hoje uma vida muito conturbada, né? A necessidade de produção, de resultado, a gente participa de várias esferas, né? A gente é mãe, mas aí a gente é profissional, aí a gente é irmã, a gente é filha, né? Então, assim, a gente tem muitos papéis sociais, então toda essa forma como a gente lida com estresse vai influenciar a forma como a gente se relaciona com as pessoas e vai influenciar nas decisões que a gente toma. Então, tem alguns momentos que a gente vai se perceber um pouco mais abalado. E tudo bem, né? Não é o problema, né? Estar bem não é a gente estar sorrindo o tempo inteiro e não ter problemas. É o contrário, né? O estar bem é a gente conseguir passar por esses problemas, ter um momento de tristeza, mas transpor isso, né? E voltar a conseguir seguir, mesmo que você tenha tido aquele momento um pouco mais difícil, né? Então, quando a gente está emocionalmente adoecido, todas as esferas da nossa vida vai ficando de alguma forma prejudicada, né? A gente já não rende a mesma forma no trabalho, a gente já não tem mais a mesma paciência para uma relação social, às vezes não quer mais estar no lugar que a gente gostava de estar, então a gente vai ficando mais isolado, né? Vai impedindo
que a gente se reconheça muitas vezes e vai ficando todas as esferas da nossa vida sendo tomadas por aquele momento, tá? E aí é quando aparecem os diagnósticos, né? Os transtornos mentais. Os mais conhecidos, né, quando a gente fala em saúde mental, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, burnout, né, que é aquele esgotamento, né, profissional, uma compulsão, o próprio estresse em si, né, então a gente tem diversos transtornos. No Brasil, nós, infelizmente, no ranking, né, nós somos o primeiro país com mais pessoas ansiosas, né, a gente tem uma média aí de 9,3% da nossa população, isso são quase 19 milhões de pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade. E de depressão, nós também temos aí uma parcela da população alta, de 5,8% da população. Na América Latina, nós somos o país com mais pessoas com depressão, tá? Então, nesse quebra-cabeça da vida aí, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental de alguma forma, né? Então, é quando a gente acha que não tem mais um jeitinho, né? Que aquele solo tá todo árido, mas a gente tenta pensar em alguma semente ali que possa ainda dar vida, né? Mas e quando tá difícil da gente resgatar essa autopercepção positiva, né? Quando a gente acaba realmente ficando mais aprisionado naquela sensação ruim, naquele pensamento negativo, quando esses sentimentos ruins começam a te dominar e esses pensamentos negativos ficam mais presentes, aonde que isso pode parar? E aí a gente chega no nosso tema principal de hoje, né? Estamos aí no Setembro Amarelo, para prevenção do suicídio, e a gente tem que pensar que também existe a possibilidade da gente observar, oferecer uma ajuda, ou se a gente estiver passando pela situação, a gente conseguir pedir ajuda para que a gente mude esse cenário, né? Para que a gente consiga encaixar novamente as peças desse quebra-cabeça. Então, vou contextualizar um pouquinho para vocês. Acredito que muitos aqui pode ser até que saibam, né? Mas o Setembro Amarelo é uma campanha que iniciou em 2014 aqui no Brasil. Ela promove justamente essa discussão de saúde mental, a gente conversar um pouquinho sobre a importância disso no nosso dia a dia, para a gente chegar então na prevenção do suicídio. Então, a saúde mental, ela está completamente relacionada, né, à situação de ideações suicidas. Então, é uma campanha que ela tenta oferecer mais informações para que as pessoas com isso consigam diminuir esse estigma que existe, né, em torno dessa ideia de suicídio. Ainda é um tabu, né, hoje muito menor, sem dúvida, mas ainda é um tabu, e a gente poder, então, tirar esses estigmas que ficam associados, né? Parece que dá um medo de falar sobre o tema, né? E por que que eles escolheram amarelo quando eles criaram essa campanha? Justamente por essa ideia de luz, né, de vida, do sol, né, a ideia que a gente tem aí de movimento, né, da vida acontecendo. Então, quando a gente fala de suicídio, de morte, de luto, de perda, de alguma forma a gente está falando de vida, né? O que estava tão difícil nessa minha existência que fez com que eu chegasse a esse ponto de cogitar a morte como uma alternativa viável, né, para aquela pessoa naquele momento. Todo ano a campanha tem um lema. O lema de 2014 é "Se precisar, peça ajuda". Né? A gente está falando de um momento de sociedade que a gente está conectado com o mundo inteiro virtualmente, mas ao mesmo tempo muito isolado, né? Cada um ali no seu ambiente, com as suas coisas, e às vezes a gente não consegue ter essa relação de pedido de ajuda, né? Então, vamos pensar no suicídio. Vocês acham que o suicídio tem, assim, uma classe social mais afetada, é, sei lá, uma idade mais afetada, né? Se a gente for pensar, o suicídio não tem cara, né? Então, ele afeta qualquer pessoa, de qualquer origem, de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer orientação sexual e de identidade de gênero, né? Qualquer um pode ser afetado por essa questão. Tá? O que a gente tem, claro, são alguns dados em que algumas faixas etárias elas são um pouco mais prevalentes, essas ideações suicidas, e a gente vai chegar lá. Então, a promoção de saúde mental ela é a melhor estratégia para a gente combater o aumento dos transtornos que podem levar ao suicídio. Tá? Então, geralmente, uma pessoa que tem uma tentativa de suicídio, mesmo que ela não esteja com diagnóstico, não tenha ido ao médico e não tenha recebido o diagnóstico, muito possivelmente ela está, assim, adoecida, né? Com algum transtorno, mesmo que ele não tenha tido nome, tá? Existe ali um sofrimento emocional acontecendo.
Os últimos dados que a gente tem, históricos, são de 2022, né? Possivelmente, agora para o final do ano, começo do ano que vem, devem sair os dados aí coletados em 2023. Então, o que que a gente teve de 2022 aí? A taxa de suicídios no Brasil, ela foi cerca de 6,4 por cada 100 mil habitantes. É como se a cada 100 mil habitantes, então, 6 pessoas cometessem aí o suicídio, tá? Isso representa uma média de quase 14 mil mortes por ano no Brasil, né? E eu acho que esses números a gente pode pensar que são impactantes, né? A mesma coisa que a gente dissesse, 38 pessoas morrem por suicídio por dia no Brasil, tá? Esses dados são do Ministério da Saúde. Se a gente acompanhar todo o processo histórico, desde que eles conseguem medir esses dados, quantificar esses dados, a gente sempre teve uma maior incidência de óbito por suicídio nos homens. Alguém arriscaria dizer por que que acha que nos homens a taxa é maior? Se alguém quiser, pode abrir o microfone e dizer aí. Em 2022, a gente manteve esse índice, tá? O sexo masculino foi 3 vezes maior a prevalência do suicídio do que no sexo feminino. Por que que vocês acham que nos homens esse índice é maior? Bom dia. Eu acredito que é porque eles não costumam falar muito sobre os sentimentos deles, né? Eles não costumam pedir Exatamente. muita ajuda. É isso mesmo, Michele. Não que a gente vá generalizar, né? Mas a gente sabe que existe uma tendência maior aos homens dividir, expressar menos os sentimentos, ou conversar menos com pessoas, né, relacionadas a isso, buscar menos uma ajuda profissional, né? A gente já tem aquele perfil, né? Em novembro do ano passado a gente fez o webinar do Novembro Azul, dos dados do quanto os homens acabam chegando no médico só quando já estão muito mais adoecidos, né? Então, a incidência para eles é maior, né? Ou essa questão que a gente tem já cultural, né? De que o homem tem que dar conta, de que ele tem que prover, de que ele tem que conseguir, e que se ele demonstrar um sentimento mais fragilizado, isso é frescura, né? Então, a gente acaba tendo essa maior incidência justamente por esse dado que a Michelle está trazendo para a gente, que é isto mesmo, né? Então, a gente tem que tentar falar sobre saúde mental no entendimento de que isso não é uma frescura, né? É um cuidado necessário e que vai te ajudar para tudo que você faz no dia a dia. A faixa etária mais afetada em 2022 foi de 15 a 29 anos, tá? Seguida depois de 30 a 45. Mas o suicídio, ele também está crescendo na população idosa. A gente tem atualmente no Brasil, né, nossa pirâmide inverteu, né, de uns anos para cá. A gente está tendo uma expectativa de vida maior, né, com a tecnologia, com o desenvolvimento aí da medicina. Então, a gente tem uma quantidade maior de idosos, mas também às vezes tem um ócio maior nessa faixa etária, né? Ou mais esquecidos, ou menos presentes na vida social, porque às vezes também os mais novos, ou os filhos ou os netos, têm menos contato, porque tem mais cobrança social, mais produção, tá mais no mercado de trabalho. Então, tudo do virtual desfavorece o presencial, né? Então, está tendo uma taxa também aumentada de depressão. Nos idosos na terceira idade também vem crescendo a taxa de suicídio nessa faixa etária. Mas atualmente ainda é de 15 a 29 anos, né? A prevalência aí do suicídio. O que também a gente tem observado no cenário atual? As questões dos conflitos de identidade de gênero, identidade sexual. Isso também tem feito aumentar o risco para comportamentos suicidas. E aí a gente tem que pensar que comportamentos suicidas muitas vezes não é só o ato em si, mas é aumentar o uso de droga, o uso de bebidas ou de comportamento de riscos, estar em cenas sociais que têm maior risco, né? Então a gente entende que é um comportamento mais autodestrutivo, até sim chegar numa questão de um planejamento, de um ato em si. Tá? Então, esses conflitos atual aí de identidade sexual também têm feito essas taxas aumentarem. E das pessoas que morrem por suicídio, cerca de 50% delas nunca se consultaram com um profissional de saúde mental ao longo da vida. Hoje eu entendo que isso está melhorando, né? A gente tem menos preconceito, né? Hoje em dia, antigamente, ir num psicólogo, num psiquiatra era para loucos, né? Hoje a gente já vê que as pessoas estão cada vez mais entendendo que é uma forma de cuidado de saúde, né? De autocuidado e de contribuição para a sua vida. Mas a gente ainda tem essa taxa de 50, cerca de 50% não terem frequentado nenhum profissional de saúde mental, né? Então a gente tem que entender que às vezes esses sinais são sutis, mas eles podem aparecer de alguma forma, né?
Então, na verdade, a gente está vivendo uma corda bamba tentando se equilibrar o tempo todo, né? E aí eu costumo dizer, a Lu já acompanhou outras palestras, né? Que assim, o equilíbrio, ele hoje em dia, ele é um pouco utópico, né? Não tem como a gente falar num equilíbrio total, porque a gente sabe que a gente tem uma quantidade de informações absurdas, eminência sempre de coisas novas, e que isso faz com que a gente, né, fique aí numa corda bamba. Uma hora eu tô bem, uma hora eu não tô, uma hora eu sigo por aqui, uma hora eu sigo por ali, né? E aí a gente tem, infelizmente, aí esse dado, né, de que praticamente 100% de todos os casos de suicídios estão relacionados a doenças mentais, a transtornos mentais. Então, eles têm quase que a prevalência total, né, de um diagnóstico relacionado a uma tentativa de suicídio. Então, quando a gente pensa na campanha do Setembro Amarelo, olha a importância que isso tem quando a gente olha para os dados, né? Por mais que a gente fala, poxa, todo ano, mas aí vai falar de novo disso, lá vem o pessoal na televisão, a campanha, a empresa, mas é extremamente importante que a gente pense na importância disso, né? O quanto que a gente falar sobre esses dados pode contribuir para que essas taxas de suicídio diminuam, tá? Então, vamos falar um pouquinho o que são fatores de risco. E aí vocês podem pensar, né, na família, nos amigos, no ambiente de trabalho, enfim, o que pode ser ali uma coisinha que levanta um alerta, né? Então, quem já tem diagnóstico de transtornos mentais, né, algum agravo psiquiátrico, já é um quadro de depressão, ou já teve uma situação de um burnout, né, um esgotamento, ou quem tem lá um quadro já de uma síndrome do pânico, uma fobia social. Então, quando a gente tem essa alteração da percepção da realidade, isso já faz com que a gente entenda que em alguns momentos as coisas vão parecer mais difíceis para aquelas pessoas, né? O olhar que elas têm da realidade vai ser menos colorido. Então, elas vão entender que aquilo, de alguma forma, as afetam mais intensamente. Então, esse pode ser um fator de risco para caminhar para uma possibilidade. Não é que porque a gente tem o fator de risco, a gente vai tentar o suicídio ou aquela pessoa vai tentar, tá? Não é assim tão linear. Mas a gente percebendo o que são fatores que podem contribuir para que a pessoa chegue a esse estado mais intenso, né? E chegue a pensar no planejamento, até mesmo no ato em si, tá? Quando a gente tem um histórico familiar já de comportamento suicida, porque a gente também tem a coisa dos exemplos, né? A gente aprende também pelo que a gente observa, né? Se eu não aprendi a lidar com frustrações, se eu já vi que as pessoas em torno de mim acabavam entendendo que o suicídio podia ser uma alternativa, né? Ou mesmo uma questão, tem os estudos que buscam, né, essa relação com alguma coisa mais genética, né? Então, isso também é um fator de risco para que a gente observe uma potencialidade ali de poder chegar neste caminho. Não sei se vocês já viram alguma coisa, mas no consultório é muito comum a gente perceber que quando vem alguém com histórico de uma tentativa de suicídio, você vai investigar as outras gerações e também houveram tentativa de suicídio nas gerações anteriores familiares, né? Mais uma vez a gente diz, não é regra, mas é muito comum, né, esse comportamento aparecer. Não em todo mundo, mas às vezes uma pessoa ou outra da família que for mais fragilizado, né, e que tenha passado por situações que mexeram mais, né, emocionalmente, sem ter tido um apoio e um suporte, a tendência é que esses comportamentos apareçam. Uso abusivo de álcool e substâncias psicoativas, isso também é um fator de risco. Quanto mais eu faço uso dessas substâncias, menos eu estou em contato com a realidade, então é uma fuga, né? Por que que eu preciso estar fugindo o tempo inteiro dessa realidade? Que nessa realidade é difícil que eu não consigo lidar, né? Então, esse também pode ser um fator de risco para um agravo em saúde mental, para um quadro mais depressivo, né? Ou um quadro mais ansiógeno, que eu preciso dessas coisas para conseguir, para entender que eu só consigo lidar dessa forma. Então, também é um fator de risco que a gente pode chegar a um comportamento suicida. Uma tentativa de suicídio prévia. A pessoa em algum momento já cogitou aquela alternativa como uma alternativa possível para ela. Ela pode vir a cogitar de novo, sem dúvida alguma, né? Então, presença de comportamentos autodestrutivos, né? Então, alguém que acaba sempre se boicotando, se sabotando de alguma forma, ou como a gente falou, o próprio uso do álcool, das substâncias psicoativas, ou que frequenta sempre lugares que se põem em risco, né? As pessoas que tendem também a ter esses comportamentos mais atuantes também é um fator de risco para que possa chegar na questão do suicídio.
Abuso sexual na infância. As pesquisas também apontam, né, que às vezes isso não foi bem lidado, bem tratado, bem acolhido, e fica aquela sensação, de que tem algo errado comigo. Né? E isso, se não bem olhado, se não é entrado no processo terapêutico para cuidar disso, também pode ser um fator de risco para a pessoa entender que ela não consegue conviver com aquela realidade a qual ela passou e cogitar também não estar mais em cena. Né? Então, também pode ser um fator de risco. Sofrimento de bullying constante. Né? E aí, gente, não é só bullying dentro da escola. Felizmente a gente vê, né, as notícias, né? Não é incomum a gente escutar, né, situações de suicídio por conta de bullying que vinha sofrendo, mas a gente também tem que pensar bullying no local de trabalho, né? Não é só criança e adolescente que pratica o bullying. Né? Então, a gente também tem essa questão do bullying dentro do local de trabalho, de que forma que cada um vai lidando com isso e aonde que isso pode chegar. Né? Se eu entendo que ninguém percebe a minha dor ou não acolhe aquilo que eu coloco, eu entendo que eu estou sozinho. E às vezes a melhor alternativa para a pessoa, ela cogita, então não estar mais aqui. Muitas vezes não é que a pessoa quer morrer, ela quer deixar de sentir aquela dor emocional que ela está sentindo. E ela entende que o suicídio é uma alternativa para não sentir mais, né? Então, se ela tiver acolhimento, se ela tiver escuta, se ela perceber que existe um caminho que ela não está sozinha, se ela conseguir perceber o ambiente favorável para ela pedir ajuda, muito possivelmente a gente consegue reverter essa história. E pessoas de comportamento sempre impulsivo, então uma personalidade mais impulsiva, às vezes naquele momento mais intenso da dor, do estresse, do esgotamento, pode cometer às vezes por um ato impulsivo, né, aquela situação de uma tentativa de suicídio que pode realmente chegar à morte, como pode também não chegar, né, mas ficar às vezes numa situação até de muito mais dependência. Então, tá muito rápido, tá dando para acompanhar? Tá tranquilo. Tá bom. Ah, então tá bom. Tranquila. Então vamos pensar agora nos sinais de alerta. E aí eu quero que vocês entendam sinais de alerta. De novo, a gente tem que entender que essas divisões que a gente faz, elas são mais pedagógicas. Não é que, meu Deus do céu, meu filho então tá lá se sentindo mal e ele vai cometer suicídio. Não necessariamente. A gente tem que observar diversos fatores ali que estão juntos, tá? Então, o que que vai te dando sinais, vai levantando lá um farolzinho vermelho para você começar a reparar, tá? Então, alterações de humor frequentes, né? Poxa, a pessoa tá toda hora tem uma mudança abrupta de comportamento, toda hora tá lá com aquele humor mais alterado, começou a se descuidar, né, do autocuidado, começa a protelar, nossa, sempre se arrumava, agora tô vendo que parece que tá mais desanimado, desvitalizado, né, tava sempre lá, né, poxa, tava sempre com a barba feita, com a unha feita, de repente se observa que, nossa, tem alguma coisa estranha, e parece que não é só isso, né, então vai levantando os alertas para um agravo em saúde mental. Né? Não necessariamente para o suicídio, mas é que o agravo em saúde mental, se não cuidado, ele pode chegar lá na frente, né, na tentativa de suicídio. Uma inquietação frequente, pessoa que não consegue ficar bem, tá sempre quieta, começa a ficar mais irritada, mais impaciente, às vezes vê as situações mais desproporcionais, né? A reação, por exemplo, puxa, não era para tanto e ela tá nessa irritação toda, né? Atitudes que se tornam mais violentas, às vezes as pessoas tudo tá brigando, tá com alguma coisa que tá ali se sentindo já que cutucaram, que prejudicaram, começa a se isolar mais socialmente, participava de tudo, agora está saindo de cena, começa a querer dormir muito, um sono mais excessivo, né? Ou alguns problemas sociais que começam a aparecer, uma tristeza, um sofrimento que você vai vendo que é mais frequente, mais constante, vai tendo aquela perda de energia, puxa, não tenho mais vontade de fazer isso, aquilo me empolgava tanto, né? Uma autoestima mais baixa, se sente mais inseguro, ou acha que ninguém está gostando da companhia, né? Ou que não está bem consigo mesmo. Pode refletir num maior absenteísmo no trabalho, né? Mais faltas, né? Puxa, tá atestados frequentes, ou falou que não estava legal hoje, estava de novo com mal-estar, se isolou, não está mais indo no café com a gente, não aceitou mais nossos convites. Será que está acontecendo alguma coisa ali, né? O aumento do uso do álcool e drogas também pode ser um sinal de alerta. Alguém que não fazia esse uso, né, e passa a se tornar um uso abusivo, excessivo. Perda de interesse por atividades ou por pessoas que antes eram importantes,
né? Ah, já não faço mais aquela ida para o futebol, né? Ah, já não está mais interessante estar com aquelas pessoas que eu estava antes. Então você vai juntando uma coisa na outra. Isso tudo não vai aparecer junto, é um sinal aqui, outro ali, né? Algumas coisas claro que um único sinal não quer dizer isso, às vezes é uma fase transitória. Mas observando de que jeito que isso vai aparecendo na relação que aquela pessoa estabelece, no ambiente que ela está convivendo, o que está diferente. Se a gente começa a observar alguma fala mais recorrente, mais assim de desesperança, que a pessoa fala, que vontade de sumir, né? Ou que dê uma conotação de desistir, de desaparecer, ou que ela não vê motivo para viver, uma pessoa que está sem planos. E aí, gente, não é aquele dia que a gente está irritado, que a gente fala, queria sumir, voltar, minha casa está em ordem, né? Não é nesse contexto, é algo muito mais profundo, né? E muito mais intenso. E aí a gente tem que fazer um parênteses aqui. Pensamento de morte, provavelmente todo mundo aqui já teve em algum momento. Dia que você fala, nossa, como tá difícil isso daqui. Às vezes você fala, ai, seria melhor sumir. Um pensamento isolado. É diferente da ideação suicida. Tá? Quando a gente vê que aquilo lá é constante, né, vai sendo frequente, cada vez mais intenso, e você começa até a cogitar um planejamento, né? Você fala, poxa, acho que morrer é uma alternativa, é o único jeito de eu me livrar disso. Porque um pensamento ou outro de morte, todo mundo em algum momento provavelmente já teve, diante de alguma situação que estava passando, tá? E o principal, né, que aí é quando a coisa já está um pouco mais estruturada, quando a pessoa faz menção a algum plano, algum planejamento, e às vezes a gente não dá bola, a gente fala, imagina, não vai ser capaz, né? Vai fazer isso nada, né? Então, assim, a gente tem que levantar um alerta quando alguém traz esse assunto à tona, tá? E aí, para a gente ir caminhando aí para o nosso objetivo principal, a gente tem que pensar aí como que a gente apoia alguém que está numa situação fragilizada. Né? E é isso que eu quero que vocês entendam, que cada um aqui pode ser instrumento de apoio para alguém, né? E não que vocês vão ser responsáveis por curar o outro, pela dor do outro, impedir que o outro faça isso. Não, a gente não tem como, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, a gente não controla as pessoas. Mas como é que a gente pode ser um canal, né? Uma fonte de ajuda? Primeiro de tudo é a gente se mostrar disponível, né? Escutar. E quando eu digo escutar, é uma escuta atenta. Não é simplesmente ouvir, entrou por um ouvido e saiu pelo outro que a pessoa falou. Não, é uma escuta atenta, com acolhimento, sem julgamento, sem preconceito. Né? Que hoje em dia a gente sabe que não é tão simples, né? Mas cada pessoa vai encarar as situações da vida de uma forma diferente, conforme a sua história de vida, conforme a sua personalidade, os seus recursos psíquicos. Então, cada um tem um jeito. Então, é importante que quando você senta com alguém para conversar, você permita a expressão livre daquela pessoa, né? Se a gente desqualificar a dor dela, se a gente quiser quantificar, né, a gente vai acabar subestimando aquela dor emocional. Né? Então, a gente não pode desvalorizar a dor do outro. Pelo contrário, a gente tem que validar. A gente pode falar assim: olha, eu não entendo o que você está passando, mas eu estou percebendo que para você está difícil. Né? Eu não estou no seu lugar, eu não sei como é para você, mas o que eu vejo é que tem um sofrimento aí. Né? Então, se a dor não for sua, não chame essa dor de drama, né? Porque isso é muito comum. Às vezes, até no dia a dia, numa brincadeirinha, né? A chamada brincadeirinha, mas que para quem tiver um sofrimento intenso pode ser devastador, né? Tá fazendo drama, é frescura, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, no dia a dia que a gente tem atualmente. Então, a dor de alguém, ela não é menor só porque você não a sente, né? A dor, ela não é sua, então você acaba minimizando. Outra coisa que a gente pode fazer para apoiar, incentivar a pessoa a buscar ajuda profissional. E aí você pode até oferecer acompanhá-la, se ela quiser, né? Ela poder escolher, olha, se você não quiser ir sozinho, vamos buscar juntos, vamos ver uma indicação, né? Assim, isso vai mostrar para ela que você está reconhecendo o que ela está dizendo para você. E você está fazendo o oposto, né, de desqualificar. Você está validando aquela dor dela. Você tá falando, não, vamos dar um caminho para essa dor, né? Um caminho que seja positivo, que seja saudável. O contrário disso, você pode acabar contribuindo para o isolamento, né? Então, se você não qualifica essa dor, você acaba fazendo com que a pessoa se feche ainda mais em si, que ela se isole, né? E que aí dificulta ela pedir essa ajuda.
Então, às vezes a gente não sabe o que fazer, ela tá te contando alguma coisa que você fala, nossa, e agora? Às vezes a gente não precisa dizer muita coisa, a gente precisa estar ali do lado, segurar na mão, dar um abraço, e se for o caso, perguntar, né? Como que você acha que eu poderia te ajudar? Né? Então, a gente tem que procurar apoiar todo o processo terapêutico da pessoa. Também não adianta oferecer aquele dedinho e depois sair correndo, né? Tentar ali ficar no apoio, na ajuda, na contribuição da melhor forma que vocês conseguirem, tá? Outras formas da gente apoiar. Abra o diálogo sobre o morrer, né? Porque às vezes a gente fica com muito medo. E se a gente está falando aqui em quebrar tabu, a gente tem que pensar que a gente tem que trazer o assunto, né, à tona. A gente tem medo até de falar de morte, né? A gente fala, ai, meu Deus do céu, não fala que atrai, né? A gente não tem esse poder de atrair a morte, mas a gente tem o poder de atrair a pessoa para mais vida, se sentir acolhida, se sentir acompanhada. Então, se você percebeu, a pessoa está esboçando, você conhece, você pode chegar e falar, olha, o que que está acontecendo, né? Você pensa em morrer? Né? Porque isso pode ser a ajuda que ela precisava de conseguir começar a falar sobre aquilo. Isso pode favorecer que ela compartilhe um pouco daquele sentimento e que ela chegue no pedido de ajuda. Pode ser que não exatamente naquela hora, mas ela fala, não, peraí, né? Acho que com aquela pessoa talvez eu possa conversar, né? Então é importante a gente quebrar esse tabu de falar sobre morte, tá? Em caso de perigo iminente, estamos lá numa situação, né, mais extrema, não deixe a pessoa sozinha. A gente teve uma situação recentemente que aconteceu no local de saúde que eu trabalho, de alguém de receber um diagnóstico de HIV positivo, né? E a pessoa ficar ali muito mal, porque no momento é muito impactante, né? E aí a gente perceber que existia algo ali, e aí o profissional na situação em si, que estava ali para acolher, então, como a gente vê, né, que todo mundo em algum momento pode falhar, né? Não é só porque somos profissionais de saúde que às vezes não falha, mas aconteceu da pessoa que estava ali, ele falou assim: ah, posso dar uma volta, né? Deixou ela sair. E aí, claro que é um risco muito grande, né? Nesse momento, a gente não vai impedir, não é que você vai trancar a porta e não deixar a pessoa sair, mas você vai tentar mantê-la ali num diálogo com você, ou se ela não quiser conversar, pelo menos junto, né? Não deixar a pessoa ir sozinha buscar uma outra ajuda, porque às vezes é naquele momento que ela pode cometer alguma coisa no desespero, no ato impulsivo, né? Ou de se imaginar que talvez não tivesse uma rede de apoio para lidar com aquilo. Então, numa situação mais extrema, de eminência, evite deixar sozinho, né? Liga para alguém, chama um amigo, um parente, ou a próprio serviço de emergência acompanha a pessoa, né? Não fala para ela, ó, então vai lá no pronto-socorro sozinha. Não. Tenta oferecer esse apoio, né? De estar junto. E o principal, gente, é acredite nas ameaças. A gente tinha antigamente, o povo falava assim: ah, mas quem avisa não faz, né? Quem avisa pode fazer, né? Então a gente não pode considerar como verdade essa frase, né? De que quem avisa não faz. A gente tem que estar o máximo que a gente conseguir presente do lado da pessoa, se for alguém com quem a gente tem convivência, se for alguém que a gente percebe que pode ser um sinal de alerta ali. Tá? Então, não caiam nessa nos dias atuais de que quem avisa não faz, que só quer chamar atenção, né? Pode ter situações que a pessoa só queira mesmo chamar atenção, mas pode ter situações que não, né? Então, é importante a gente perceber um pouco esse contexto e não generalizar que as pessoas só façam como um ato de serem notadas, tá? Certificar de que a pessoa não está com fácil acesso a provocar a própria morte e manter distante, se possível, qualquer forma de cometer o ato. E aí é aquilo, né? Tá em casa, tá numa briga, tá num quadro depressivo, já tá em medicação, tá em tratamento, não facilita, né? Guarda as facas afiadas, tesouras, medicações, né? Para quem tá num tratamento às vezes mais rigoroso, a gente até indica que as medicações não sejam administradas pela própria pessoa, mas sim por algum familiar. Em algumas situações a gente chama medicação assistida, né? A pessoa vai até o serviço de saúde para tomar ali, né? Então a gente tem que observar que é aquilo, né? Não é que vocês, como a gente falou antes, são responsáveis por salvar a vida, não é? Mas contribuir para diminuir aquele risco mais imediato, né? Que pode acontecer no ato impulsivo, tá? E o que não fazer, né? Julgar. Então, frases. Ah, que a pessoa é uma fraca. Ah, mas que louco. Ah, mas que covarde, né? Quanta frescura, só quer chamar atenção. Então, assim, evitem julgamentos, porque essas frases não vão ajudar em nada. Se você não sabe o que fazer, pelo menos
saiba o que você não tem que fazer mesmo, né? Se eu não sei o que eu vou fazer para ajudar, então eu preciso saber o que que eu não preciso fazer, porque não vai ser de ajuda nenhuma. Não rir, não fazer piadas, né? Já teve situações a gente saber empresas que alguém, né, teve uma tentativa e quando retorna depois da licença, tudo vira alvo de piadinhas, né? Então a gente tem que entender que não é algo que cabem, né, piadas. Não fazer comparações para a pessoa, né? Ó, já vivi coisa pior e tô aqui, então vamos lá, levanta a cabeça e bola para frente. Se coloca no lugar da pessoa. Vamos pensar na empatia aqui, né? Você acha que você gostaria de ouvir isso de alguém depois de você voltar de um momento difícil, de uma tentativa de suicídio, ou você está verbalizando sobre estar pensando realmente nessa possibilidade? Muitas vezes não é isso que vai tirar a pessoa ali do limbo dela, né? Ela, é porque ela está olhando para a dor dela, ela só está em volta da dor dela, ela não está naquele momento apta para olhar para a sua dor e falar, ah, é verdade, ele viveu mesmo uma coisa pior, então eu não devo fazer isso, né? Então, não é um tipo de frase também que ajuda. Opiniões e palpites, né? Que a gente escuta muito também no ambiente de saúde, ainda mais quando a gente está, às vezes, em algumas situações, de atendimento de grupo, né? Que a gente precisa manejar de um jeito que favoreça e não que dificulte. Então, às vezes, a gente pensar, né? Reduzir uma situação de que é falta de Deus, ou não tem amor à família, tá vendo? Ó, quer abandonar todo mundo, nem pensa nos filhos, né? Ah, é falta do que fazer, né? Já cheguei a escutar um exemplo extremo, né? De ouvir falar, é a falta de uma louça de pia para uma pia de louça para lavar, de um tanque de roupa suja para lavar. Só quer chamar atenção, né? A gente tem que sair desse lugar, né? A gente não pode mais aceitar esse tipo de situação como algo que desqualifique tanto a dor que é do outro, não é sua, né? Outra coisa que a gente diz também que não é bom fazer num quadro desse, dar broncas, né? Ah, mas você não pensa na sua família, né? Você tem que parar com isso, tanta gente com problema mais sério, tem tanta coisa na vida que você não está dando valor, né? Nesse momento, a bronca, a pessoa não vai assimilar. A sua intenção, a gente sabe que é ótimo. A intenção das pessoas muitas vezes é boa, mas ela está em volta de uma dor tão intensa que ela não vai assimilar aquilo de um jeito positivo e aquilo não vai contribuir, não vai ajudar positivamente, né? Então a gente também tem que observar que algumas frases, às vezes, o melhor é a gente ficar simplesmente ali do lado, caladinho, junto, às vezes um apoio mais físico, né? Um abraço, um segurar a mão, do que a gente falar alguma coisa se a gente não acha que aquilo, né, vai ajudar. Banalizar com frases de incentivo, né? Então, quer morrer por causa disso? Isso passa, né? A gente fez uma vez uma pesquisa no local de trabalho, né? E uma das coisas que as pessoas depressivas mais se irritavam era quando dizem, isso passa, o tempo cura, né? Aquelas frases que por mais que elas podem, de fato, trazer melhora no futuro, naquele momento da pessoa, isso não vai adiantar para ela. Pelo contrário, vai irritá-la ainda mais. Ela vai falar assim, tá vendo? Ninguém entende a minha dor, né? Se eu não tenho ninguém para me entender e me apoiar, qual é a alternativa que eu tenho? Né? Ou mesmo pense positivo, levanta a sua cabeça, vai ficar tudo bem, você tem que ser otimista, siga em frente, né? Então, o cuidado com essas frases para quem está num momento de dor muito intensa, tá? E o que a gente não pode fazer, a gente não pode desacreditar da possibilidade real da pessoa cometer o ato. Então, a gente sempre tem que entender que se o sinal está aparecendo, se ela está verbalizando, se ela já tem um histórico, se você percebe que tem alguma coisa diferente, ela pode sim acontecer. Muitas pessoas pegam e falam, nossa, mas eu nem observei, nossa, aquela pessoa fez isso, eu jamais imaginei, nossa, mas ele era tão assim, né? Então, assim, a gente não, como a gente falou, o suicídio não tem cara, a gente não tem como controlar tudo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, o estigma em torno do comportamento suicida, ele leva a pessoa a se sentir muitas vezes envergonhada, culpada, discriminada, tá? Então, depois, quando volta, às vezes, de uma tentativa de suicídio, ela se sente culpada, ela se sente com vergonha. Então, às vezes, ela voltar para o convívio ou falar sobre aquilo inicialmente é mais difícil. Então, se a gente ficar insistindo em alguns comportamentos que não ajudam, isso só vai gerar mais preconceito, né? Então, o preconceito ele ainda é presente e ele pode ser sim uma barreira para que a gente amplie a ideia de promoção e prevenção, né? E às vezes é uma barreira para a pessoa buscar o tratamento daquele transtorno que ela está tendo ou do próprio comportamento suicida. Então, a mensagem que a gente quer deixar também é assim: escutem. Se alguém procurar vocês nessa condição, porque às vezes abre com um amigo e não com um profissional, né? Escutem, acolham, né? Tenham empatia,
porque essas são ferramentas assim poderosas, estratégias que ajudam muito para a gente fazer a prevenção do suicídio, tá? E caminhando aqui para a gente finalizar, vamos pensar se é mito ou verdade. Aí queria que se alguém puder abrir o microfone para dizer o que acha. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em se matar, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. O que vocês acham? Esse é mito. Mito, o que mais? Alguém discorda? E por que é mito, André? Uai, primeiro, uma doença, ela tem seus sintomas, né? Que nem uma gripe. Uhum, Você tem a gripe que é a mal curada, que você passou os sintomas, mas ainda tá com aquela tosse, aí de repente volta com tudo. É a mesma coisa. A vida é emoção, é uma exatamente. gangorra. É isso, A André. cura, a cura não é um processo linear. Isso, e aí eu gostei do que vocês falaram, que vocês estão conseguindo fazer uma relação que eu acho extremamente importante. É começar a dar valor para o emocional e para o mental da mesma forma que a gente valoriza o físico. A diferença é que no físico a gente tem um concreto, um exame, uma imagem, né? Um dado, e no emocional é muito subjetivo, a gente tem algo abstrato, né? Mas é exatamente isso. Gostei muito que vocês conseguiram equivaler o físico com o mental. É realmente mito. Porque a pessoa ela pode estar se sentindo melhor ou aliviada, às vezes até mesmo porque ela tomou a decisão que é isso mesmo que ela vai fazer. E pode ser meio doido isso, né? Meio ambíguo, mas é aquilo que dá para ela uma tranquilidade de falar: nossa, agora eu tô melhor porque eu já planejei, já fiz, vai ser tal dia, vai fazer tal coisa, vou deixar tal carta, né? Ou como vocês mesmos disseram, né? Ela pode estar realmente no momento bom, não cogitando mais, mas aquilo vai se sustentar, aquilo vai se perdurar, porque a manutenção que é o mais difícil. Né? Então, é exatamente isso, é mito, e gostei das colocações que vocês fizeram. Aqui mais uma para a gente pensar. Ixi, já foi aí, né? Não devemos falar sobre o suicídio porque isso pode atrair o comportamento e aumentar o risco. Também é mito, né? Assim, essa coisa justamente do tabu, né? De um tema que vira tabu. Falar sobre o assunto não vai aumentar o risco, pelo contrário, né? É fundamental que o assunto venha à tona para que a gente pense nas informações, né? Para que a gente possa ser empático e para que a gente divulgue sobre buscar ajuda, que é para as pessoas não terem medo de pedir ajuda, né? De achar que isso, então, é ser fraco. Né? Então, isso é importantíssimo. Então, onde a gente pode buscar ajuda? Acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, e grupos de apoio, né? Que é quando tem espaço de compartilhar e apoio mútuo. Tem pessoas que gostam da modalidade de grupo, tem pessoas que gostam do individual. Tanto presencial quanto online. Hoje em dia, pós-pandemia, existe a modalidade online também reconhecida pelo Conselho, né, da Psicologia e também da Medicina, tá? Pode ser em convênio, pode ser particular, pode ser no próprio SUS, clínica e escola das faculdades, que isso é gratuitos. No território, várias ONGs desenvolvem hoje em dia, né, esse trabalho, centros comunitários, igrejas, enfim, vários lugares a gente encontra apoio psicológico hoje de uma forma mais fácil, que antigamente era mais difícil, né? Então, hoje está mais democratizado aí a possibilidade da gente fazer um processo terapêutico. O CVV, não sei se vocês já ouviram falar do CVV, mas é uma das instituições que encabeçam aí o Setembro Amarelo, né? Eles utilizam até, o CVV é o Centro de Valorização da Vida, mas eles utilizam essa ideia do como vai você, né? De poder conversar, dialogar. Então, é um apoio emocional 24 horas por dia pelo telefone 188, tá? Também existe apoio por e-mail, por chat, tá? Todos os dias gratuito, mas pelo telefone é 24 horas. Então, se eu estou lá na madrugada, numa angústia, pensando em fazer alguma coisa, mas eu quero tentar impedir essa alternativa, eu posso ligar, né? A pessoa em si que está em sofrimento, né? Puxa, mas eu queria tentar me impedir de fazer, não sei se é isso mesmo. Você pode ligar que alguém lá é treinado, capacitado, né, para atender você e conversar com você naquele momento. Serviços de apoio, a gente tem um mapa de saúde mental, é um site onde você encontra diversos serviços públicos, né, que são disponíveis no território nacionalmente, tá? Existe um site também que chama Cartas Amarelas, é um site onde você pode esboçar o seu apoio mandando cartas que vão chegar a alguém, ou você pode solicitar receber a carta se você não tiver legal. Também passa por um critério, tá, gente? Não é simplesmente escrever o que quiser lá. Também então, são vários psicólogos lá que olham, que fazem uma triagem, né, para não vir aqueles tipos de frase, né, para que não seja isso que chegue até a pessoa. Você pode tanto parar para escrever e oferecer para alguém, como você pode parar para receber o apoio de alguém, tá? É um site bem legal também, se vocês quiserem conhecer.
Em caso de crise, né? Bombeiro, SAMU e pronto-socorro. Né, os bombeiros e os SAMUs estão cada vez mais em treinamento para tentativas de suicídio, principalmente o SAMU, né? O ano passado teve um evento aí em que o SAMU estava muito atuante, eles passam por diversos treinamentos para eles poderem lidar. Não, eles mesmos disseram, né? Não é mais como antes, né? A forma de lidar, que você ficava lá tentando um processo de convencimento. Não, agora é muito mais um envolvimento, é estar ali com a pessoa e fazendo a escuta e conversando para você conseguindo trazendo ela para fora daquela cena ali. E programas de apoio e suporte das empresas, né? A nossa própria webinar aqui é um jeito, né, da gente poder promover, estimular essa informação rodar, pensar, né? Se uma pessoa aqui sair com uma informação que fala, puxa, isso é novo para mim, acho que eu vou ajudar alguém, a gente já está feliz. A gente entende que a semente já foi plantada. Então, utilizar esses espaços que a própria Humanitária favorece, que as empresas propiciam para vocês, né? Quando a gente tem uma troca de informação aí. Né? E tem empresas que oferecem até mesmo programa de apoio também, né? Então verifica a sua empresa, às vezes possibilidade aí de vocês terem algum tipo de apoio. E para a gente fechar, então, algumas estratégias para ficar aí para vocês pensarem, o que ajuda a gente a promover mais saúde mental. Realizar atividade física, né, seria quase que um remédio natural, né? O corpo ali libera substâncias que combatem sintomas depressivos, sintomas ansiosos, relaxamento, exercícios de respiração, meditação, uma higiene do sono, que é cuidar do momento de dormir, né, do ambiente, do horário, né, das ações que você pratica antes desse momento para ir relaxando, uma alimentação saudável, tem alimentos que favorecem também diminuir a ansiedade, provocar um sono melhor. Atividades relacionadas à arte, tudo que é expressão artística é uma forma da gente colocar a emoção para fora, né? Então tende a ser muito terapêuticas as atividades relacionadas à arte. Ter distração, ter sim lazer, sua vida social, fonte de prazer para você, o momento que você para e faz alguma coisa que você se sente bem, tá? Reconhecer os próprios limites e aprender a dizer não. Né? A gente precisa colocar, às vezes, algumas barreiras no lugar certo, descobrir um novo hobby, dosar nossa autocobrança e nossa autoexigência, porque a gente já tem cobrança e exigência externa o suficiente, né? Planejar e estabelecer prioridades, a gente não vai dar conta de tudo de uma vez, tá? Evitar mídias sensacionalistas, infelizmente tem aos montes, tanto na TV quanto na internet, né? Então, às vezes, isso suscita mais sentimentos angustiantes ou ansiógenos. Celebrar as conquistas, que às vezes a gente sofre tanto com uma derrota, né? E a gente às vezes não comemora muito alguma coisa que a gente alcançou, que a gente conseguiu. Então, dá o devido valor para aquilo, a sua trajetória, o seu esforço, celebrar, porque isso também libera coisas positivas no corpo. Esteja em contato com a natureza, né? Então, tanto o contato com a natureza em si, o verde, né? A terra, mas também a própria luz, a claridade, né? A luz do sol. Isso também faz com que a gente produza substâncias diferentes que ajudam também. Se sentir pertencente a um grupo que você goste, que te escute. Quando a gente se sente pertencente a um grupo que nos acolhe de algum jeito, isso também nos favorece a nossa saúde mental, né? Que a gente sente que o que a gente fala, alguém deu ouvidos, né? Que, como a gente falou, o oposto prejudica bastante a saúde. E buscar ajuda profissional, né? Fazer um processo terapêutico sem ter vergonha, sem achar que isso é sinal de fraqueza. Tá? Então, essas são algumas coisas que a gente queria ter deixado aí para vocês. Se estiver se sentindo angustiado, então, reveja a sua vida, os seus planos, suas ações. Se isso está indo ao encontro do que você busca para ser feliz, e buscar o suporte quando não estiver conseguindo lidar bem sozinho com os desafios, tá? Isso não é vergonha. Então, a gente fecha com o nosso lema do Setembro Amarelo de 2024. Se precisar, peça ajuda. Obrigada, pessoal.